Senhor, nós te bendizemos por essa manhã, agradecidos a Deus porque a tua misericórdia é sobre nós. Amém. Agradecemos, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui e que não seja um tempo jogado fora, seja um tempo produtivo de crescimento, de aprendizado, em que a revelação venha para todos nós e que o Senhor nos abra um entendimento espiritual para as verdades contidas nas festas bíblicas. Amém. Eu peço que o Senhor nos abençoe e nos conduza aqui em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós, na semana passada, estávamos vendo sobre a primeira grande festa, que era a Páscoa, né? Então, nós entramos na Páscoa propriamente dita, vendo a Páscoa como a saída do povo do Egito, ao mesmo tempo apontando para Jesus, o Cordeiro, mas ao mesmo tempo apontando lá para frente para nos falar sobre o tempo do encontro da noiva com o Cordeiro. E vimos depois Asmos está dentro da festa da Páscoa, primeiro dia da festa, Santa Convocação, Shabat, certo? Segundo dia da Páscoa começa Asmos, por 7 dias, então no total dá 8 dias. 7 dias em que eles tiravam de casa todo o fermento, tudo aquilo que era evidência de contaminação, ou que falava de vazio, né? Porque o fermento está falando disso, né? Do que nos contamina, daquilo que é vazio, enfim. Depois entramos em primícias, que era o resultado dos primeiros frutos, né? Esses dias, eu estou na expectativa, né? Então eu plantei uma frutinha lá em casa, chama Physalis, né? Ela é muito conhecida na Colômbia, né? E aqui no Brasil ela é cara, é difícil, mas ela produz de monte, né? E aí eu plantei, há uns 7, 8 meses atrás, a semente. Cresceu, tá grande, cheio de folhagem, né? Eu puxei fio para cá, fio para lá para segurar os galinhos finos, né? E preparei tudo, tá cheio de frutinho, cheio de verdinho. Mas aí as duas primeiras ficaram amarelinhas. A primeira delas está ficando marronzinha, ou seja, a casquinha, o casulo, não sei se vocês conhecem, mas ela é uma frutinha amarelinha, redondinha, né? Pequenininha, e ela fica dentro de um casulo feito por folha, né? Ela é abraçada pelas folhas assim, até que a folha fica seca. Quando a folha fica seca, ela está madurinha, pronta para comer, né? E a primeira está assim, e eu olhei ontem, né? Eu vi que ela estava ficando marronzinha, eu falei, essa é minha primícia. Essa é minha primícia, né? Por quê? Porque são os primeiros frutos que estão aparecendo, né? Eu poderia olhar para o todo, para os frutinhos verdes, né? Mas no meu caso ali, eu vou comer, né? Eu vou comer os frutinhos, então eu estou olhando ali, mas a identificação de primícia veio nisso, primeiros frutos, né? Foi a primeira que apareceu, a primeira que está ficando madura. Tem uma chácara do pastor. Tem lá também? Tem. Então, mas é delícia, né? Eu fui no final do ano passado num casamento e um dos docinhos chiques, muito chique, caro, era com chocolate e essa frutinha por cima. E olha, delícia, misturar os dois, né? Então eu fiquei todo cheio, na hora que eu vi aquilo, olha a frutinha que eu tenho em casa, né? E agora o fruto está aparecendo, né? Mas é essa ideia. Exato. Então tem que colher, né? E quem conhece minha casa sabe que eu não tenho quintal, né? Eu tenho uma área no fundo que eu acho que menor do que essa sala aqui. Mas tem os canteirinhos, né? Aí o canteirinho a gente nunca plantava nada. Um dia eu resolvi, né? Vou colocar coisa frutífera e comecei a comprar muda, né? Plantar em vaso. E aí tem lá pé de figo, tem de... Como é que chama essa outra vermelhinha? Cereja? Cerola. Não, ela é grandinha assim. Tem amora. Eu tenho amora, mas ela é grandinha, como é que chama? É famosa também, é cara. Lixia, né? Tem lá também. E vende. Eu fui comprando uns negócios assim, fui colocando. No vaso. Hã? E o japonês também no vaso. Eu coloquei tudo em vaso. Mas tá lá, jabuticaba. As primeiras jabuticabinhas estão lá. Tem também. Tudo em vaso.
Oi? Tudo embaixo, tudo embaixo. E aí eu vou olhando, né? Olha lá, jabuticaba tem as verdinhas lá, ó, primeiro fruto, é primícia, né? Aí eu vou olhando isso aí e vendo. Essa expectativa que eu estou compartilhando com vocês, o povo também tinha. Era a expectativa dos primeiros frutos, porque eles iam colher. Afinal de contas, quando eles celebravam tabernáculos, eles tinham em mente isso. Porque tabernáculos é a última grande festa, que a gente vai ver depois, era a última grande festa. E ali eles clamavam a Deus por chuva. Para quê? Para poder entrar o ano, plantar, e quando chegasse o tempo certo, eles pudessem colher da terra, né? Então, todo o processo deles ao longo do ano de festas, né, a sequência de festas, tinha a ver com isso. Porque lá em Deuteronômio 28, Deus dá uma palavra para eles. Eles saem do Egito, estão caminhando pelo deserto, Deus dá uma palavra para eles através de Moisés. E diz, olha, quando vocês entrarem na terra que eu dou para vocês, saibam de uma coisa, enquanto vocês tiverem aliança comigo, eu vou abrir os céus e virar chuva no tempo certo. E vocês vão colher o fruto da sementeira, né? Os teus animais serão abençoados, enfim. E depois diz, mas se vocês quebrarem a aliança comigo, então eu vou fechar os céus, ele será como bronze. Não haverá chuva, ou a chuva será fora do tempo, na medida errada, e enfim, a tua terra não será abençoada, os teus animais não serão abençoados, você não terá os frutos para colher na sua casa. Então a colheita fazia eles olharem para trás e dar glórias a Deus, porque eles tinham tido colheita. Eles festejavam Pentecostes pensando nisso, porque Pentecostes tinha a ver com colheita. Celebravam primícias, colheita. Celebravam tabernáculos, colheita. E sempre olhando para trás, dando graças a Deus, e lá em tabernáculos também olhando para frente, pedindo a Deus chuva. Pastor, primícias então, eles escolhiam o fruto verde, ainda não havia madurado. Normalmente eles pegavam aquele fruto que está chegando no ponto, mas ainda não chegou, porque afinal de contas eles vão oferecer para o Senhor fruto verde. Mas são os primeiros frutos que estão ali. Esse mamão que a gente compra no mercado, ele não está totalmente maduro, mas está de vez, como fala, né? Ele está chegando no ponto, tá chegando, né? No ponto. Exatamente. Então eles colhiam aquilo e levavam. Por quê? Porque primícias era para o sacerdote. Então eles não iam dar verde, porque como o sacerdote ia receber aquilo se era fruta verde? Quer dizer, ele era um fruto já quase maduro, daqui a pouquinho estaria pronto para comer, ele era um fruto que seria comido. Exatamente. E é interessante que primícias, ele celebra o início, né? E tabernáculo celebra o fim. Ou seja, quando eu olho para primícias, eu tenho que celebrar algo que ainda não chegou. Né? É a confiança de que Deus vai suprir, é isso? E tabernáculos é o agradecimento por aquilo que Deus deu. Isso, exatamente. Quando a gente celebra a primícia, é o início de tudo em termos de colheita, são os primeiros. Quando você vai para tabernáculos, a última grande festa, você está falando do final da colheita. Já colheu tudo que tinha que colher ao longo do ano, porque depois de tabernáculos vem temporada de chuva. Certo? Então não pode ter mais plantação. Certo? Era a chuva que iria regar a terra e ia preparar a terra para que eles pudessem colher. Certo? Então, de fato, como o Oséias colocou, primícias fala de uma expectativa em fé. Eu terei a colheita, estou vendo os primeiros frutos. Lembra quando Elias, ele desafia os profetas de Baal? Antes de haver o confronto espiritual, ele avisa o rei Acabe. Aliás, logo depois do confronto, melhor dizendo. Ele teve confronto com os profetas de Baal, logo depois ele avisa o rei Acabe, se prepara porque vem grande chuva. Ouça o ruído de abundante chuva. Por quê? Porque ele sabia que o povo tinha voltado a ter aliança com Deus, abriu mão de Baal para adorar o Senhor. Consequentemente, Deuteronômio 28 ia se cumprir, os céus iam se abrir e a chuva viria no tempo certo. Ok? Então Elias, ele avisa Acabe, ouça o ruído de abundante chuva. Aí chama o moço, ele sobe no monte para orar, chama o moço ajudante dele e diz, olha, vai lá e olha para o horizonte, vê se você vê alguma coisa. Não vejo nada.
Segunda vez, não vejo nada. Terceira vez, até a sexta vez. Quando ele volta na sétima vez, ele diz o quê? Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então ele estava vendo uma coisa pequenininha, não estava o céu coberto, não estava tudo já fechado para uma grande chuva, só tinha uma nuvem pequenininha. E Elias fala, vamos embora, porque a chuva está chegando. Um sinalzinho, uma nuvenzinha para ele foi suficiente para ele dizer, a chuva está chegando. Certo? Às vezes a gente quer ver tudo acontecendo para que a gente possa dizer assim, ó, Deus está agindo. Quando às vezes Deus está agindo em coisas pequenas, e porque a gente está esperando as grandes manifestações de Deus para dizer um avivamento chegou, Deus está falando assim, olha, se prepara, a chuva está chegando, porque eu já estou mandando os pequenos sinais, os primeiros frutos estão aparecendo, os primeiros sinais estão aparecendo. Se vocês bobearem, vocês ficam fora, porque a chuva vai cair sobre quem crê. O ramal está aí. O ramal está aí para isso. Aí, ó. Hoje à noite a gente vai falar um pouquinho, viu, gente? Coisa boa, hein? Então vamos lá. Então, primícias eram os primeiros frutos, gratidão a Deus porque eles estavam aparecendo, tá? Primícias era entregue para o sacerdote, e o sacerdote iria usar, era para a alimentação dele, era colheita, né? Era para a alimentação dos sacerdotes no templo, aqueles que viviam no templo. Lembra que a tribo de Levi não tinha possessão, eles não plantavam, não colhiam, porque eles não receberam parte da terra. A função deles era servir no templo. Então eles atuavam de várias formas, em turmas, nos sacrifícios, no oferecimento de adoração, na manutenção da menorá com o óleo, enfim, eles serviam no templo. Então, como que eles viviam? Eles viviam através das ofertas que eram levadas, as primícias que eram entregues, e aí eles tinham lá a reserva do templo. Bom, então não podia ser verde, tinha que ser que estivesse pelo menos, né, de vez ali, para que fosse armazenado e no tempo certo servisse de alimento para eles. Vamos seguir então. Aí nós entramos em tabernáculos. Então vimos Páscoa, ázimos, primícias e agora Pentecostes, Shavuot. Êxodo 34, 22, aí vocês vão me ajudar com a leitura dos textos bíblicos. Quem achar aí pode ler bem alto para nós. Como que é mesmo? Shavuot? Shavuot. É o temudo. Êxodo quanto, pastor? Oi? Êxodo 24? Êxodo 34, 22. 34. 34, 22. Também guardará as festas das semanas, que é a festa das primícias da cega, do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. Então, olha, vocês vão fazer a festa das semanas. Por que semanas? Porque são 7 semanas, certo? Como é que eles sabiam que Pentecoste havia chegado? Porque eles contavam 7 semanas desde primícias, certo? Teve primícias, 7 semanas, no dia seguinte, ao final da 7ª semana, ou seja, 50 dias, por isso Pentecostes. Então, 7 semanas mais um dia, chegava Pentecostes. Por isso a festa das semanas, certo? E aí eles celebravam Pentecostes. E a última grande festa que está ali. Então são os dois marcos de colheita. Lá, Pentecostes, colheita, viu, gente? Primícias é uma coisa, colheita é outra. Primícias são os primeiros frutos que eles tiravam e ofereciam ao Senhor no templo. A outra coisa era colheita. A colheita era deles. Eles tiravam da colheita o quê? Dízimos, certo? Que era a ordem dada por Deus. Eles tiravam dízimos. Eles tinham as ofertas voluntárias, certo? Eles tinham vários tipos de ofertas que Deus havia dito para eles que eles poderiam tirar das suas colheitas. Mas a colheita era para eles viverem, certo? E
lá no final, a colheita última de tabernáculos. Vamos seguir aí. Êxodo 23, verso 16. Quem achar aí pode olhar bem alto. E a festa da cega, os primeiros frutos do teu trabalho, e os velhos semearam no campo. E a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo, teu trabalho. O que ele está falando? A mesma coisa lá do 34. A primeira e a do fim do ano. Do começo e da saída do ano. Vamos seguir aí. 34, 22 nós lemos. Número 28, Números 28, verso 26. Êxodo 28. Números 28. Números 28, verso 26. No dia das primícias, a festa da colheita dos primeiros frutos, o Pentecoste, quando oferecerdes a Yahvé uma oblação de frutos novos, na vossa festa das semanas, tereis Assembleia Santa, não fareis nenhum trabalho. Isso. Então ele está, nos 3 textos, ele está fazendo separações, porque tem a ver com colheita. Esse último, por exemplo, ele separa primícias de Pentecostes. Primícias são os primeiros frutos. Pentecostes, colheita propriamente dita. Ok? Atos capítulo 2, verso 1. Aí nós temos 3 textos aí, 3 de vocês podem ajudar. Atos 2, 1, Atos 20, 16 e 1 Coríntios 16, verso 8. Quem achou Atos 2, 1? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. O que aconteceu em Pentecostes? Colheita. Colheita. 3.000 almas. Né? Era a festa da colheita, aconteceu uma colheita de almas. Lembre-se sempre, Deus não instituiu nenhuma festa por acaso. Todas as festas do passado tinham a ver com o cumprimento do processo do plano de salvação, e todas elas apontam para o futuro. Falam das coisas que ainda virão também. Então, quando fala de Pentecostes, está falando de colheita. E de repente você olha assim, Atos 2 está dizendo que a descida do Espírito, o Espírito também ele é simbolizado como água, rio, certo? Então vem a água do céu que rega a terra e a colheita acontece com 3.000 almas que se convertem. Ok? Vamos seguir. Atos 20, 16. Porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Isso. Então Paulo está querendo o quê? Chegar em Pentecostes, ele quer celebrar. Aliás, todo judeu sempre teve e ainda tem o judeu religioso, porque hoje tem muito judeu místico, né? E tem muito judeu ateu, que não crê em nada. Mas o judeu que conhece um pouco da Torá, né, da lei, dos profetas, ele almeja estar em Jerusalém 3 vezes, pelo menos, porque essa é a chamada de Deus. Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. Então, o judeu almeja isso, né? E a gente também, não sei vocês, né? Mas eu também. Por quê? Porque é um marco espiritual, né? Você participar dessas 3 festas. 1 Coríntios 16, verso 8. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes. Isso, esse é
16, 8. 16, 8, que é o mesmo de 20 e 16? Vou ficar até quando? Pentecostes. Pentecostes. Certo? Ele está falando o quê? Das 7 semanas, 50 dias. Festa das semanas. Vamos lá. Aqui é uma coisa interessante para a gente pensar. E aí eu quero que vocês vejam um sentido profético dessa festa de tabernáculos, que vai bem além daquilo que muitas vezes a gente pensa, daquilo que se fala, daquilo que se crê sobre o Pentecostes. Porque quando se fala Pentecostes, muitas pessoas veem apenas com Atos 2, 1. Cumprindo-se a festa das semanas, o Espírito Santo foi derramado. E acabou ali, para muita gente acabou ali. O Espírito Santo veio, acabou e não acontece mais nada. E ficou esse fato histórico. Mas vamos pensar o seguinte. Os egípcios, pena que eu estou sem um apontador aqui, mas vamos lá. Eles estavam, os egípcios, os hebreus estavam na terra de Gósen. Dá para ver aqui? Terra de Gósen bem ali em cima. E eles tiveram que caminhar até o Monte Sinai, que está aqui embaixo. Dá para ver? Até o Sinai aqui embaixo. Então, quando eles fazem essa caminhada, ali no Monte Sinai, no Horebe, é onde eles recebem a lei. Ok? É ali que Moisés sobe o Monte Sinai, ali ele recebe não só 10 mandamentos. Né? Às vezes, por causa dos filmes, das figuras, a gente vê Moisés descendo com as tábuas e imagina que só aquilo foi que Deus deu. Aquilo era um símbolo de tudo que Deus tinha dado para ele. Ele passou 40 dias. Gente, para ele receber de Deus só 10 mandamentos, bastava meia hora. Ele só entra na presença de Deus, Deus, é isso aqui, 1, 2, 3, 4, até 10, ponto, desce. Mas era muito mais do que isso. Toda a lei, toda a organização do povo, tudo que Deus queria fazer, todas as promessas que Deus estava dando, Deus deu durante esse período. E lógico, Deus foi se revelando ao longo dos 40 anos do deserto. Mas vamos lá. Então eles saem da terra de Gósen e vão até o Sinai, passam pelo Mar Vermelho e tal. O cálculo que se faz é que eles caminhavam em torno de 7 quilômetros por dia. Tá? Quem faz caminhada e tal sabe que isso é fichinha, né? Verdade, estava conversando com uma pessoa que faz corrida, caminhada e tal, então 7 quilômetros não é nada, né? Mas, agora imagina, eles tinham crianças, eles tinham idosos, certo? Oi? Tinham os animais que eles tinham que controlar, eles estavam carregando coisas. Lembra que eles saíram com bens que foram dados pelos egípcios. Então eles estavam com tudo isso na caminhada, né? Bom, aí você faz um cálculo de 7 km por dia, é razoável, certo? Se você fizer um cálculo da distância aqui, que dava 400 e poucos quilômetros, entre Gósen e o Sinai, você vai ver que levou aproximadamente 50 dias fazendo um cálculo assim. 50 dias para eles caminharem de Gósen, Páscoa, até Sinai, Pentecostes. Deus fez tudo cronometrado, não é? Deus poderia ter dado para eles, olha, vocês vão parar aqui, em Mara, lembra que Mara as águas eram amargas? E aí, né, Moisés lançou ali o galho, né, a árvore e tal, e aquela água amarga se transformou em doce. Ele poderia ter feito assim, ó, aqui vai ser descido do Espírito, a vida de vocês que é amarga vai se tornar doce pelo Espírito. Olha que simbolismo legal, né? Mas não foi. Ele escolheu 50 dias, certo? Por quê? Porque eram 7 semanas. 7 semanas. Ok? Guardem isso. A gente já viu, o número 7 tem um simbolismo. A gente falar de 7, gente, não é misticismo. A gente falar de números na Bíblia não é esoterismo nem cabala. Existem coisas que estão na Bíblia. Deus escolheu, certo? Foi no 7º dia que ele descansou. Foram 7 semanas, certo? Então, quando a gente vai olhando isso, a gente percebe que Deus tem um padrão em algumas coisas. Ele estabeleceu alguns marcos. E um dos marcos espirituais é isso.
o número 7 tem a ver com algo completo. O tempo completo se cumpriu e o Espírito foi derramado. Certo? O tempo completo se cumpriu e Jesus veio. O tempo completo. Mas vamos lá. Então de Gósen a Monte Sinai. Ok? Bom, quando a gente vê isso, nessa caminhada, a gente vai ver algo interessante que acontece aí. Então, eu estou bem na frente aqui de vocês, né? Então vamos lá. Lá em cima tem a terra de Gósen, lá embaixo, e aí vocês veem, eu pus numa linha reta, né, que ajuda apenas a gente ver qual é o traçado. Óbvio, eles tiveram as paradas, né, eles tiveram desvios que tiveram que fazer, mas aí 350, falei 400 e pouco, mas é 350 quilômetros. Então, se você pegar 7 quilômetros por dia, que é razoável, você vai encontrar 50 dias até o Sinai. Ok? Bom, aí nós encontramos o povo nesse ponto, diante do Horebe. A gente vai lembrar que Deus havia dito para eles que eles eles poderiam, no início, subir o monte, mas depois o coração endurecido do povo fez com que Deus estabelecesse 2 marcos. Um pé do monte, ninguém suba ao monte, porque se subir, vai morrer. Depois, no meio do monte, até aqui, vem os sacerdotes que acompanham Arão. A partir daqui, só Moisés. Então, Deus estabelece marcos de acordo com a dureza do coração. Você fala alguma coisa com a gente ou não? Deus estabelece o marco do pé do monte para quem tem o coração mais endurecido. Não é que Deus não nos quer dar, Deus quer, mas Deus olha para o nosso coração. O que determina o agir de Deus é o nosso coração. O que atrai Deus é isso, é o nosso coração. E fé não é pensamento positivo, fé é coração. É convicção de coisas que a gente nem está vendo. Fala de coração. Deus estabelece marcos. Arão era o companheiro de Moisés desde o início. Ele está vendo isso. Por que ele permite o bezerro de ouro? Porque ele não tinha pulso, ele não tinha a autoridade que Moisés tinha, porque ele podia ter brecado o povo, mas ele não conseguiu dizer não. Tanto é que Deus não destruiu Arão. Ele não entra na terra também, mas ele não é destruído ali. Ele não recebe o mesmo castigo que todo o povo, porque Deus conhecia o coração dele. Ok? Mas ele chega só a um ponto. Moisés sobe o monte, e Moisés não apenas sobe o monte, mas ele entra na nuvem. Agora, pensa, lá em Hebreus capítulo 12, diz, né, de uma forma sucinta aquilo que Êxodo nos fala, né, Levítico nos fala, né, quando o povo chega caminhando, vai ali, eles ficam aterrorizados. Aterrorizados, por quê? Porque o monte começou a tremer. Trovões, relâmpagos, a nuvem espessa. Mas Moisés entrou, né? Hebreus diz que ele sentiu medo, ele sentiu um terror, mas ele entrou. Porque sentir medo é humano, não é de Deus. É humano, não é de Deus. Né? Mas a Bíblia diz que no amor, o amor lança fora todo medo. Moisés sentiu temor quando ele subiu, mas ele pegou aquele medo e jogou fora. Por quê? Porque ele ia entrar na nuvem, e a nuvem era da presença, era da glória. Eu vejo o seguinte, que essa questão, por exemplo, entre Arão e Moisés, os dois eram líderes, os dois tinham experiência com Deus, os dois tinham fé, os dois amavam a Deus, tinham um coração
voltado a Deus. Mas Moisés tomou posição. Ele se posicionou, mesmo sentindo medo, mesmo tendo todo o povo ali contra, ele levantou a voz e é assim que tem que ser, Deus quer assim e é assim que vai ser. Arão não, Arão acreditava, mas não tinha essa posição, não tomava posição. E o que eu vejo hoje em dia é a mesma coisa. A gente tem dificuldade de tomar posição, de afirmar perante os outros aquilo que a gente acredita, na maior parte das vezes, né? Principalmente assim, com pessoas que não creem da mesma forma, até no meio das pessoas que creem, mas principalmente no meio daqueles que não creem. Então fazem uma observação que a gente não gosta, mas a gente se cala. Isso, verdade. Arão, na verdade, ele acabou sendo assim, né? Porque quando o povo estava querendo, né, as joias e fazer o bezerro, ele consentiu por quê? Porque não soube dizer não. Não teve coragem de dizer não numa hora que ele tinha que falar não. Se Moisés não estava, a autoridade maior era ele. E ele tinha que dizer não naquele momento. E ele não fez isso, né? Não se posicionou. Pastor, é interessante que quando aconteceu isso, não foi todo o povo, foi apenas uma parte que se entregou a isso, né? Sim. Tanto é que só a parte que se entregou foi destruída e a outra não. Então sempre tem, né, aquela turma que realmente, você vê que num grupo grande que vai contra e vai se posicionar contra, e tem aqueles que não, né? A gente às vezes pensa o povo, pensa que dá a ideia de totalidade, não é. É uma parte daquela população que estava ali, né? Outra coisa, Só que Caleb e Josué, eles não sobem no monte, né? Porque eles não eram sacerdotes, porque eles não tinham se contaminado com isso. Não, mas de subir no monte, é que na verdade ali, Arão, ele sobe porque Deus estabeleceu um limite. Entendeu? Mas ele não é porque ele tinha a função sacerdotal que Deus permitiu, e Josué e Caleb não tinham, então eles não podiam? Com certeza. No caso do Arão, ele era irmão de Moisés, né? Ele era da mesma tribo de Levi, né? Exatamente. essa questão que Oséias colocou, que sempre tem um grupo grande, tem um grupo menor, que é sempre do contra. Isso existe em todos os grupos, né? Só que esses grupos que são do contra sabem fazer barulho. Esse que é o problema. E às vezes a gente tem medo por causa do barulho, né? Exato. Tem medo do barulho. Sim, com certeza. Pastor, o senhor falou do medo, né? Eu me lembrei a primeira vez que eu subi no Monte de Piratiné, e estava escuro, né? Com a lanterninha. Realmente dá um medo mesmo. Tive uma sensação, nossa, será que eu vou pisar numa cobra, num bicho, alguma coisa, né? Mas só que depois, a hora que a gente começa a orar e buscar e interceder ali em cima, a presença de Deus começa a chegar e você começa, aquele medo ir embora, aí você fica em paz, você fica tranquilo, você vê as coisinhas lá, a arvinha acender, sabe, se torna uma aventura mesmo. Eu não sei quantos já foram lá, já fui lá, né? E aí o interessante é que você chega, primeiro que é um breu, porque não tem poste, não tem nada iluminando, né? Então você vai chegar lá com lanterninha, né? Aproveitando a luz natural da lua, né? E você vai subindo o monte. E aí você tá lá, pensa que tá só o seu grupinho, de repente você começa a voz ao longe, né? Aí você tem duas, ou são irmãos ou você tem que sair fora porque tem coisa ruim. Tô brincando. Mas aí você começa a ouvir que tem outras pessoas, né? Porque estão lá também, subiram e não sabem que a gente está aí. A gente está ali e nem sabia que tinha gente lá, só estava ouvindo as vozes, o pessoal orando, né? Eu não fui por medo, né? Mas E lá é um subidão, né, pastor? Bem... já tem bastante tempo que eu fui, nem lembro direito como é que era. Mas era, assim, você subia à noite, sem é uma matinha fechada. Então, já fui lá perto da Unesp também, tem um lugarzinho lá, uma matinha fechada também, mas tem uma trilhazinha que o pessoal costuma ir lá encontrar. Eu fui uma vez, uma vez não, eu fui várias vezes, né? Mas uma vez eu vi, nós chegamos na porteira ali para entrar,
Aí estava descendo um grupo de lá. Tava todos de branco. Um grupo grande, todos de branco. Quando eles chegaram junto com a gente, a roupa deles era cada um numa cor. Coisa incrível. Esse aqui estava de branco por causa de outra coisa. Pensei que ela ia falar assim, ó, e bateu aquele dedo. Não tive medo. Vamos lá, gente. Bom, aí vamos lembrar de Pentecostes, então. Deus havia dado uma promessa para eles. A terra que eu dou, ela mana leite e mel. Certo? Aliás, até o bezerro é feito em função disso, bezerro de ouro. Ele é feito por causa disso. Porque Deus havia dado uma promessa de uma terra, uma herança, e não apenas ter uma terra, mas uma terra que tinha abundância. Certo? Então, quando eles saem do Egito, eles saem com essa expectativa. Quando Moisés começa a demorar no alto do monte, o que eles dizem? Esse Moisés, não sei o que aconteceu com ele. Olha, esse Moisés, né, o sujeito que Deus usou para ir lá fazer os milagres, tirar eles do Egito, esse Moisés, esse tal, não volta, eu acho que ele não vai voltar mais. Então o que é que nós vamos fazer? Vão para a terra, porque eles não tinham a visão de Deus. Gente, eles estavam diante do monte. A presença de Deus era palpável. Se vocês olharem para Hebreus, a descrição é essa. Era palpável a presença de Deus ali. Só que quando eles estão ali, eles estão mais preocupados com Canaã do que com Deus. Fala alguma coisa da igreja de hoje ou não? Mais preocupada com Canaã do que com Deus? Mais preocupada com ter do que com Deus? Mais preocupada com as coisas desse mundo do que com Deus? Por isso, quando eles querem o bezerro de ouro, eles estão dizendo, vamos construir um Elohim, porque a palavra no original é essa, vamos construir para nós um Elohim. Equiparou aquele bezerro de ouro a Deus. Vamos construir para que ele nos leve para a terra. Quer dizer, tudo que eles queriam era a terra. Tá certo que a gente tem que olhar também o trauma que existia por trás disso. Eles nasceram escravos, cresceram escravos, e de repente, cadê Faraó? Não está mais, foi destruído. O exército de Faraó que oprimia foi destruído, ficou para trás. Porque naquele mapa, lembra? Lá no Mar Vermelho, lá atrás, eles tinham visto que o Faraó e os seus cavaleiros tinham sido mortos. E agora eles estão totalmente livres. Só que eles não conseguem desligar o coração das coisas do mundo em função da presença de Deus. Eles não conseguem dar o devido valor ao que está acontecendo. Que é o que muitas vezes acontece com a gente. A gente é tão envolvido, né, pelas coisas desse mundo que a gente fixa o nosso olhar nisso. E não conseguimos dar o devido valor para a presença de Deus, o poder de Deus e a capacidade de Deus de fazer as coisas. Amém? Quando Moisés ele vai a Faraó, ele diz assim, deixa meu povo ir, ó, o Senhor está dizendo, deixa meu povo ir para que me celebre festa no deserto. A primeira vez, a fala é extraordinária, né? A primeira vez que Moisés chega para Faraó, ele diz assim, deixa ir o meu filho, o meu primogênito. É interessante isso. Porque Deus chama Israel de primogênito. Porque está falando de povo. Se é primogênito, tem segundo. Quem é o segundo? Quem que veio depois? A igreja. Romanos 11 diz que nós fomos enxertados. Não é? Então veio primeiro Israel, nós fomos enxertados ali e fazemos parte de um processo só de Deus, certo? Que é o projeto eterno de Deus de salvação, ok? Então, Deus fala assim, olha, deixa eu o meu povo para que me celebre uma festa. Que festa, gente? É isso que chama atenção, uma festa. Deus quer que ele celebre uma festa. Vamos seguir, porque aí a gente vai ver coisas interessantes. Êxodo 3:18. Aí vocês me ajudam.
com a leitura do texto. Êxodo 3, 18. E ouvirão a tua voz e irás, tu com os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Então, deixa ir 3 dias no deserto para sacrificar ao Senhor. É interessante, porque em nenhum momento Deus fala para Moisés chegar e dizer assim: deixa meu povo ir porque eles vão para uma terra. Deixa meu povo ir porque é meu primogênito. Deixa meu povo ir para que me sacrifique. Deixa meu povo ir para que me celebre festa. O foco de sair do Egito não era a terra. O foco de sair do Egito era o Senhor. Era isso que eles tinham perdido ali no pé do monte. Então vamos lá. Êxodo 5, de 1 a 3. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então ele está falando: olha, deixa o meu povo ir, eles precisam celebrar festa ao Senhor. Ele está falando de uma festa. Que festa é essa? Vamos seguir que vocês vão entender. Esse é o profético, pastor? Vamos chegar daqui a pouco. Êxodo 7, 16. Ele dirá o Senhor, o Deus dos Hebreus, que me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Isso. Então olha só, Deus está insistindo com o Faraó, mas Deus disse para Moisés: eu endurecerei o coração de Faraó, para que a glória de Deus apareça. Capítulo 10, verso 9. E Moisés disse: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, e com os nossos filhos, com nossas filhas, com nossas ovelhas, com nossos bois, havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Isso. Faraó havia dito: olha, vão os homens, deixa as mulheres, as crianças, e vai tentando negociar, entendeu? Vão vocês, deixa seus bens. E Moisés deixa claro: nenhuma unha nossa vai ficar no Egito. O que Egito simboliza, gente? As coisas desse mundo. Moisés deixa claro para Faraó: nada vai ficar para esse mundo. Tudo que é nosso é do Senhor. Tudo que é nosso vai celebrar ao Senhor. Tudo que é nosso será motivo de festa ao Senhor. Tudo será para nós motivação de celebrar ao Senhor. Bom, passei ali, mas vamos voltar lá. Então Deus está ali falando com eles. E aí algo interessante que acontece é que lá em Êxodo 12, 12, Êxodo 12, 12, isso. Êxodo 12, 12, alguém leia aí para nós. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo
Eu sou o Senhor. Isso. Então, observe só, tudo que Deus está fazendo é estabelecendo claramente que Ele é o único. Por isso ele deixa claro que o que vai acontecer no Egito não tem a ver com o faraó em si, tem a ver com os deuses do Egito. Lá na frente, Paulo vai nos falar isso lá em Efésios capítulo 6, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, certo? Ele vai descrevendo todas essas hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, e ele diz, olha, é contra eles. Por isso a gente deve se revestir de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra carne. Você sabe por que a gente briga, se separa, divide igreja? Sabe por que acontecem essas desavenças entre nós? Porque a gente acha que o nosso inimigo é o outro. Quando na verdade, o nosso inimigo, ele não é visível, a não ser que Deus nos abra os olhos espirituais para ver. Certo? Então, ele está dizendo assim, olha, o que eu quero, o que Deus está dizendo aqui o que eu quero é, através dos milagres, das pragas, estabelecer quem é o verdadeiro Deus. E o Egito ia saber quem era o Senhor. E quando eles chegam no Sinai, e Deus vai dar a lei, é interessante, eu sempre falo isso, os 10 mandamentos, ele não começa com amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ele não começa com esse. Ele começa com ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Então ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Entendeu? Deus está estabelecendo uma exclusividade. Deus é amoroso, Deus é misericordioso, mas Ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Ou você dá a Ele a glória, ou se você quiser dividir com outro, Ele não aceita. E Ele deixa claro para o povo isso. Vocês querem seguir para Canaã, vocês querem seguir comigo? Então nunca se esqueçam, o Senhor é único. Por isso, todas as vezes que o povo começa a adorar outros deuses, Deus permite que os inimigos vençam. Porque na verdade, gente, não é castigo. Deus não nos castiga. Deus nunca nos castiga. O que acontece é que nós fazemos uma escolha. Ok? Deus promete que quando nós estamos com Ele, em aliança com Ele, Ele manda chuva no tempo certo, na medida certa. Ele provê as nossas necessidades, não nos falta nada. Ele promete que a gente vai ter descanso. Ok? Quando a gente está em aliança com Ele. Mas quando a gente faz ou toma a decisão de sair dessa aliança, é uma decisão nossa, então Ele tira as bênçãos. Não é que Ele tira, é a gente que escolhe não ter as bênçãos. Porque nós estamos dizendo, eu prefiro receber as bênçãos que eu preciso através do meu esforço, do que eu faço, da minha capacidade, da minha inteligência. Eu decido que eu vou conseguir tudo o que eu preciso através da adoração de outros deuses, fazendo sacrifício aqui, indo no centro ali, indo na igreja tal lá. Então são opções, são decisões, e a pessoa está dizendo, eu não quero a sua, eu não quero o que vem do Senhor, eu quero buscar de outra forma. Paulo diz que as coisas espirituais, elas não são compreensíveis para o homem natural. Por isso, aquelas pessoas que não conhecem o Senhor, elas têm sobre elas uma medida da graça suficiente para ela crer. Mas ela pode dizer, não quero. Lembra, no jardim tinha 2 árvores, da vida e do conhecimento do bem e do mal. Mas não eram só essas 2, estava cheio de árvores. Deus disse, pode comer de tudo.
Menos de uma. E o homem vai e come daquela. E nós estamos aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, misericórdia. Né? Porque na verdade, se não fosse o pecado entrando, a gente não estava nem precisando aprender. A gente poderia até existir. Né? A gente não sabe como seria. Mas a gente não precisava nem aprender. Porque o Espírito de Deus iria fazer com que todo o conhecimento de Deus viesse a nós. E hoje nós precisamos disso. Mas vamos seguir lá. Então, Deus chama o povo para uma aliança, certo? E deixa claro que o que estava acontecendo até ali era juízo sobre os deuses do Egito, e que eles deveriam sair do Egito e celebrar uma festa. Agora sim, vamos lá. Deus nunca pretendeu levar o povo para Canaã sem antes celebrar Pentecostes. E agora a gente vai começar a entender o sentido profético de Pentecostes. Deus nunca pretendeu. Olha só. Êxodo 3:12, vamos lá. Pastor, esse slide não está aqui, né? Não está? Não. Pô, gente, eu tenho me avisado. Eu achei, a Regina até perguntou no começo da aula se eu tinha mandado, eu disse que Não, ia se Eu perceber. estou anotando tudo, porque eu não tenho. Acho que eu tenho aqui, ó, mas ele vai só... Olha, esse aqui é o último, ó. Ah, tá. Que é da onde eu parei semana passada, né? É. Tá, de hoje que não tá. Então, a partir de hoje. Então, eu mando durante a semana para vocês. Tá? O que está sendo projetado, vocês não precisam anotar, porque eu Acho vou que tem mandar. um pouquinho, pelo menos aqui os slides bateram, alguns que você mostrou aí, né? Ah, Mas esse aí não tem. tá. Mas Então, também vamos tem lá. um vídeo, né? Oi? E você pode entrar lá no YouTube, baixar, né, ver a aula, e vai. Vamos lá. Êxodo 3:12. Quem achou aí? E Deus disse, certamente, eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste mundo. Olha só. Moisés está no Sinai. E aí o Senhor aparece na sarça falando com ele. E aí Moisés começa, né, aquele embate ali, eu não, manda outro, eu sou pesado de língua e tal, né? E o Senhor, e Moisés diz assim, mas como é que eu vou saber? Como que eu vou saber que é o Senhor que está me enviando? Olha só, é igual a gente, incrédulo, né? Igual a gente. A gente chega e fala assim, mas Deus, que sinal que o Senhor vai me dar? Se o Senhor não me der um sinal, eu não vou obedecer. Porque eu não vou ter certeza de que é o Senhor. Aí Deus diz assim, tá, eu vou dar um sinal. O sinal de que eu sou contigo é que você vai tirar o povo, vai voltar aqui e aqui vocês vão celebrar a festa. Mas peraí, eu quero um sinal antes de ir. Deus está dizendo, eu vou dar um sinal depois que você for. Porque fé é convicção das coisas que a gente ainda não viu. É a certeza das coisas que ainda estamos esperando. Moisés teria que ir por fé. Moisés tinha que se mover por fé. Confiar que Deus seria com ele. E ele vai. E ele volta. Porque o centro de tudo, gente, é Pentecostes. Lembra da menorá? São 7 hastes. As 3 primeiras, Páscoa, ázimos, primícias. Aí vem Pentecostes. Depois vem tabernáculos, trombetas, Yom Kippur, ou dia do perdão, certo? Então, quando você vê isso, você vê no centro, Pentecostes. Deus não tinha um projeto de tirar eles do Egito direto para Canaã. Se lembrar o mapa, eu vou mostrar daqui a pouquinho, vocês vão ver, eles poderiam ter ido reto. Mas Deus traz eles aqui para baixo, lá no Horebe, para depois levar para Canaã. Eles não podiam chegar a Canaã sem antes passar pelo Horebe. Então pensa o seguinte, eles tinham o Egito,
E eles tinham Canaã. O caminho mais natural era o reto. Aí reto, pronto. Sai de um ponto, chega no outro, acabou. Mas Deus disse, não, eles não irão por esse caminho. Deus diz, inclusive, olha, eles vão se assustar e vão ter medo com o povo dessa terra, porque eles são guerreiros. Nós vamos passar por outro lugar. Lembra que quando Deus disse para Moisés chegar para Faraó, disse, eu vou trazer juízo sobre os deuses do Egito. Ok? Então eles não sairiam direto, porque eles precisavam estar numa aliança com Deus, para que em todo o trajeto eles vissem que o Senhor era com eles, que os outros povos e os deuses dos outros povos não poderiam impedi-los de entrar em Canaã. Ok, mas vamos lá. Então Deus disse, direto não, passa primeiro no Sinai e depois para Canaã. É isso que Deus está falando para eles. Esse é o trajeto, né? Esse é o traçado que Deus escolheu. E existe um porquê disso aí. Agora pensa o seguinte, festas, Páscoa, aí você tem 50 dias e chega Pentecostes. Na história, você tem Egito, passa 50 dias, Sinai. Para quem olha para a descrição bíblica apenas como uma descrição histórica, coisas do passado, né? Infelizmente muitos irmãos que não creem nas festas, como Deus tem mostrado para a gente, olham para as festas apenas como fatos históricos do Velho Testamento, vão ver apenas isso. O povo estava no Egito, 50 dias depois estava no Sinai. Aí você olha, de repente, Jesus, 50 dias depois, Pentecostes. Percebe? Se você olha para as festas, você vê Páscoa, a primeira festa. 50 dias depois, Pentecostes. Se você olhar pelo prisma da história, você vê saída do Egito, 50 dias depois, Sinai. Se você olha pelo fato do cumprimento em Cristo, você olha cruz, 50 dias depois, Pentecostes. Por que o Espírito Santo não foi derramado em seguida, gente? Jesus morreu, ressuscitou, venceu a morte e o inferno. No dia seguinte, o Espírito Santo podia ter sido derramado. Jesus havia dito lá em João, capítulo 16, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá. Então Jesus ressuscitou, era só subir ao Pai e o Espírito descer. Não, ele esperou 50 dias. Por quê? Porque havia uma festa a ser celebrada. Isso quer dizer que Deus não eliminou a festa por causa de Jesus. Ele autenticou a festa com Jesus. Pastor, um fato curioso que me veio agora à mente. O Brasil foi descoberto na Páscoa, né? Sim, oficialmente. Tomada a posse oficial foi na Páscoa, né? Por isso que o Monte Pascoal, né? Pascoal, né? Alguns fatos na própria raiz, né? A primeira missa, né? Uma cruz, terra de Vera Cruz, tudo isso. Esses detalhes todos marcam algo espiritual, né? E o Brasil é uma terra escolhida. Vamos lá. Então vamos lá. Êxodo 19, do verso 3 ao verso 8. Êxodo 19, do 3 ao 8. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz,
e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Olha só, é curioso isso, né? Porque Deus está lá se manifestando no alto do monte. Aí você olha assim, né? Bem alto. Imagina o povo aqui embaixo, pequenininho, vendo aquilo lá, tudo, né? Fumegando, né? Trovões, relâmpagos, fogo, nuvem espessa. E eles estão olhando aquilo, Deus está falando com Moisés, e Deus fala assim: Moisés, vai lá ao povo e diz assim: olha, se vocês aceitarem a minha aliança, vocês me serão um povo peculiar, um povo especial, um povo da minha herança. Mas se vocês não quiserem, tudo bem, mas é necessário que vocês queiram. Aí Moisés desce do monte e fala tudo isso para o povo. Olha, o Senhor disse que se vocês quiserem uma aliança com Ele, vocês serão o povo dele. Aí o povo diz: sim, nós aceitamos essa aliança. Moisés sobe ao monte e diz: Senhor, eles aceitaram. O que a gente está enxergando aqui? Uma aliança, um casamento. Moisés é o juiz de paz. E esse juiz de paz, ele ouve o noivo, e o noivo diz: eu quero me casar com essa noiva, eu só quero exclusividade, eu não quero que minha noiva tenha um amante, essa noiva tem que ser exclusivamente minha. O juiz de paz se volta para a noiva e diz: você aceita ser exclusiva desse noivo? E a noiva diz: sim, eu aceito. E então o juiz de paz diz: olha, você diz sim, ela diz sim, eu os declaro casados. O que está acontecendo no Sinai é isso. Por isso Deus não deixou o povo ir direto. Antes de Canaã eles tinham que se casar. Antes de tomar posse da casa nova, se casar. Agora vamos pensar o seguinte, isso tem a ver, a gente vai lembrar de coisas lá do final, mas olha só. Quando o judeu, né, vamos pegar todo esse histórico cultural aqui, quando o judeu ia se casar, ele vinha, ele firmava o pacto. Normalmente eram os pais do jovem com os pais da jovem. Firmavam um pacto de casamento, ok? Hoje se chama de noivado, não é? Então foi uma aliança de noivado e tal, mas que não tem muito compromisso. Mas naquele tempo, noivado já era casamento, não podia voltar atrás. Tanto que se um dos dois tivesse relação sexual com outra pessoa, era considerado adultério, certo? Então eles estavam comprometidos entre si. Feito o pacto, o noivo ele ia preparar uma casa, preparar um lugar onde eles iriam morar. Depois que estivesse determinado lugar onde eles iriam morar, esse noivo vinha e buscava a noiva para que eles fossem. Só que nesse de chegar e buscar, eles tinham a celebração de uma festa, ok? Então eles celebravam uma festa. Lembra? Deus havia prometido a Abraão o quê? Canaã. Êxodo 15, eles estavam em Canaã, Abraão estava em Canaã, e ele pergunta: Senhor, quando isso vai acontecer? E Deus dá para ele uma estimativa, 4 gerações, e a tua descendência vai voltar para cá e vai possuir essa terra. Então Deus já tinha o quê? Preparado a casa. Agora ele vem buscar a noiva. E quando ele vem buscar a noiva,
tem que fazer o quê? A festa. A festa de um jovem judeu, né, do casalzinho, durava 7 dias. Quanto tempo passou de Deus chegar e trazer eles até o Sinai? 7 semanas. Então, uma semana de semanas. Certo? E ali eles vão celebrar o quê? O casamento em si. Ok? Agora trabalha comigo essa ideia. Deus traz eles ao Sinai, já havia anunciado, é para celebrar uma festa, certo? O juiz de paz chega, pergunta para a noiva, você aceita os termos do casamento, aliança? Aceita. Ela aceita, você aceita? Aceito. Então eu declaro vocês casados. Onde entra o Espírito Santo nisso? O Espírito Santo é o selo do casamento. Então, quando aqueles jovens, eles vinham, né, os jovens, cara, a sua noiva, né, a sua esposa, já estavam comprometidos, não tinham tido ainda a relação, mas eles estavam comprometidos ali, ele volta para buscar. Lembra da parábola das 10 virgens? Quando o noivo está chegando, toca a trombeta, eis o noivo. O que ele está fazendo? Voltar para buscar a noiva, certo? Então, quando esse jovem e essa jovem se encontravam, eles celebravam 7 dias de festa. No meio dessa festa, eles iam para a tenda nupcial. Ali eles teriam pela primeira vez intimidade. Ali pela primeira vez o selo do casamento aconteceria. Me entenderam? O que Deus mostra profeticamente é que o Espírito Santo é esse selo da festa do casamento. E para Deus, um dia é 1000 anos. 1000 anos como um dia. Ele está fora do tempo. Então ele está trazendo o povo para uma festa. E lá em Pentecostes, ele sela tudo isso com seu Espírito. Analogia, por exemplo, a intimidade no casamento. Então, o homem e a mulher se tornam uma só carne. Isso. Assim como o Espírito Santo, eu sou a habitação do Espírito Santo. Isso. Ele é comigo. A Bíblia diz, me fale agora quem puder achar fácil aí para mim, mas a Bíblia diz assim, aquele que se une ao Espírito de Deus se faz um só com Ele. Coríntios, né, quando Paulo fala, né? Me fale a referência exata ali. Mas exatamente esse é o princípio. Porque quando nós nos unimos ao Senhor pelo seu Espírito, nos tornamos um só. Por isso o casamento é uma coisa tão séria, é tão preciosa, tão santa para Deus. Porque ela traz uma mensagem eterna. Uma mensagem que fala de tudo que Deus está fazendo. Tudo que Ele fez, faz e fará. Então ali, no Pentecostes, o que está acontecendo é o casamento de Deus com o povo da aliança. Estão mastigando? Desculpem a expressão, mas ruminando. Fala. Eu acho uma pena, assim, que as pessoas não tenham essa base de conhecimento. É uma coisa difícil de entender realmente, mas quanto é belo a mensagem de Jesus, o propósito de Deus. E ele deixa tudo muito claro, né? Uhum. Claro que assim, vem por revelação, mas por falta de revelação acontece esse monte de seitas, né? Eu fico impressionada como usam a palavra de Deus, usam a mensagem de Jesus, mas deturpada, né? Então é falta de revelação. Sim. Porque se você olhar lá em 1 Coríntios, quando fala do homem natural, o homem carnal, o homem espiritual, o homem espiritual, que é a pessoa cheia do Espírito, ela discerne todas as coisas.
o homem natural não compreende nada do Espírito. Então você falar, por exemplo, dessas coisas para uma pessoa que não nasceu de novo, vai ser loucura, né? Mas o crente que é nascido de novo, tem o Espírito Santo, mas ainda vive na carne, ele, embora tenha o Espírito Santo, ele não consegue discernir as coisas espirituais. E aí entra aquilo que Paulo fala na primeira carta, na mesma carta que ele fala sobre isso, ele fala sobre deixarmos de ser crianças espirituais. Nós precisamos ser maduros. Maduros quer dizer em processo de constante crescimento, né? Então, o que eu vejo é que muitas vezes nós queremos compreender as coisas da Bíblia com a mente. A mente humana não compreende as coisas espirituais, se não for revelação. Se não for revelação, se não for o Espírito Santo nos ajudando nesse processo, a gente não consegue entender essas coisas espirituais. Então, quando a gente tenta fazer interpretações bíblicas apenas com a mentalidade humana, pela lógica da leitura bíblica, a gente vai ficar apenas na superfície, não consegue enxergar todo esse contexto profético do porquê Deus deu as festas. Eu estou na crise do aprofundamento bíblico. Né? Isso é bom, toda crise é boa. Eu sei. O senhor tá me falando isso. Quando eu fiz a primeira parte, um tempo eu caminhei legal, outro tempo eu precisava de revelação. Só que eu não sabia disso. E eu falava, por que eu leio isso e não entra, né? E agora também, essas festas bíblicas, o senhor está falando, eu acho lindo, né? Mas não virou, não entrou ainda, né? Não virou prática. Né? E eu acho que é um momento de fazer isso, de pedir a Deus revelação. Isso, porque exato. não adianta achar lindo e ir para casa a vida continua igual. Né? Então eu vejo assim, que eu tenho uma dificuldade, porque já foi me ensinado que isso aqui é só histórico, que é um livro histórico, né? Então é tirar isso e também a questão da revelação. Eu acho que é tudo. No final das contas, a gente precisa, usando a expressão que hoje até é comum, desconstruir algumas coisas. A gente precisa tirar algumas coisas que foram colocadas. Eu também cresci assim como pastor, também preguei só o aspecto histórico, mas é a gente orar, é pedir a revelação. E revelação não precisa um anjo vir, é apenas os olhos se abrirem e a gente entender o que não estava entendendo antes, né? E às vezes leva um tempinho. Por isso eu estimulo vocês a pegarem essas aulas e assistirem outra vez. Elas estão lá para isso.